Eu já vou iniciar a gravação, então, para gravar esse teu desaforo aí, tá, Felipe? Vamos lá, Raça. Hoje a aula, eu acho que vai ser a aula mais importante aí uma das aulas mais importantes que a gente vai ter. É a aula com o conceito mais básico que a gente tem na programação, tá? O primeiro mais básico é o Hello World. O zero mais básico é a gente aprender a estrutura funcional e os laços de repetição, tá? É o que a gente vai aprender hoje. Então, hoje vai ser essencialmente importante a nossa aula, tá? Vamos esperar só mais uns minutinhos aí que tá chegando a galera. Eu tô tentando relembrar isso aí, cara. Eu tenho dificuldade nesse negocinho. Não foi mal, Bruno. Na verdade, isso é uma questão de prática, cara. É uma questão de prática, de dia a dia, entendeu? Então, a dificuldade ela é pela falta de prática. Igual falar outra língua. Quando tu começa a programar, cara, tu tem que exercitar todo dia. E eu vou dar um toque pra galera hoje, no final da aula, como que a gente estuda, tá? Eu acho que vai ser super importante, tá? Só vamos esperar a galerinha aí. Quem de repente queira, que nem eu, tá enferrujado, questão de lógica, tem um curso lá na Soft Blue de lógica de programação, eles têm até uma ferramenta deles lá, é bem bacana, cara. Ajuda bastante, pelo menos no relembrar os conceitos aí. Beleza. Ô, Bruno, cortou a tua dica aí. Tô interessado, se tu puder repetir. Opa, tudo bem, Fernanda, vamos lá então. Eu tô fazendo um curso de lógica, né, para relembrar. Eu já faz algum tempo que eu fiz a parte de lógica na Soft Blue. O site lá é bem legal. Então, eles têm até uma própria ferramenta deles lá que auxilia bastante o pessoal aí na lógica de programação. Depois eu passo ali no grupo, para quem tiver interessado. Eu recomendo, tô curtindo bastante. Pô, valeu a dica, Bruno, porque eu ainda tô gatinhando, então toda essa dica aí vale a pena. Valeu, obrigada. Show de bola, galera. Isso aí, vamos trocar conhecimento. Depois manda no grupo aí, Bruno. Já mando, já. Tá bem? Acho que a tua internet está dando uma picotada aí, Bruno. Tá ruim. Eu tô aqui no quarto. Mas beleza, eu já passo ali já o link do curso de lógica. Tá bem. Então, galera, vamos iniciar hoje aí, tá? A aula é gravada, então a galera que tá chegando depois aí, depois pega a aula de onde parou, tá? Bom, vamos lá. Vamos começar do começo aqui. Bom, vamos lá. Como eu falei para vocês, pessoal, hoje é uma das aulas mais importantes que a gente tem na programação, tá? A primeira aula mais importante da programação é o Hello World, é o que a gente aprendeu na aula passada. Hoje a gente já vai começar a evoluir um pouco mais as ideias, tá? E a ideia é que a gente faça aqui sempre um paralelo com hands-on, ou seja, a gente vai aprender o comando e a gente vai executar o comando, tá? E tudo que eu fizer na aula hoje, eu vou sempre criar uma nova classe, tá? Na minha IDE aqui, e eu vou colocar no GitHub para depois nessa aula gravada, todo mundo poder acompanhar pelo meu GitHub lá no código, tá? E poder fazer os exercícios, copiar e refazer em casa, beleza? E poder acompanhar pela aula gravada e pelos slides que eu estou mandando no grupo também, tá? Eu queria falar uma coisa importante para vocês aqui, como é que a gente faz? A partir de agora a gente vai evoluir um pouquinho mais rápido, tá, pessoal? A gente tem pouco tempo e tal na aula, então a gente tem que voar um pouco, tá? O que eu sugiro para vocês, assim, o que eu julgo ser muito importante, tá? Como é que se estuda, assim, na minha opinião, tá? O que vocês devem fazer? Pelo menos como é que eu estudava, como é que eu faço as coisas entrarem na minha cabeça. Programação, pessoal, é muito repetição, tá? Na verdade, tudo na vida do ser humano, começando pela rotina, é a repetição. E algoritmo é um fluxo do ser humano que se exercita e se aprende com a repetição, tá? Então, assim, qual é a minha dica para vocês? Tudo que a gente fizer aqui, repita 10 vezes depois em casa, tá? Então a gente vai aprender, inclusive, hoje o comando repita até. Então é como se vocês estivessem repetindo até 10 vezes cada um dos exercícios. Então isso é super importante. Programação é repetição e assimilação através da repetição, tá? Vocês vão começar a evoluir naturalmente depois que essa primeira parte estiver bem clara na cabeça de vocês, mas no início é muito repetição, tá? Então o que a gente vai aprender hoje, tá, pessoal? Estrutura condicional e laço de repetição. Assim, ouço dizer que mais de 50% do tempo de um programador, tirando as outras 50% que pode ser análise, pode ser uma série de coisas da atividade que vocês vão fazer, vocês vão usar essas duas estruturas de comando, tá?
estrutura de condição, estrutura de repetição. E eu vou mostrar para vocês na estrutura de condição que não existe só a condição básica que a galera da programação usa e tal. Vou mostrar para vocês os operadores ternários, que é um operador bem inteligente também para a condição, tá? Basicamente, o que é uma condição, né? Todo mundo usa a condição no dia a dia já para trabalhar, para qualquer lógica mental, né? Por exemplo, eu olho na janela e penso hoje, se estiver chovendo, eu vou trabalhar de carro. Se não, eu vou trabalhar a pé, entendeu? Então, a estrutura de condição ela é uma estrutura lógica. Na verdade, pessoal, a programação, todas as estruturas dela é focada na lógica, tá? Por isso, lógica de programação no algoritmo, que é a base que a gente aprende, né? Então, a estrutura de condição é isso, é eu pensar, pô, se a idade do aluno for maior do que 18, então ele já pode votar. Se não, ele não pode votar ainda, que se ele não é maior de 18, ele é menor de 18, né? Então, é lógica a estrutura. Comecem a assimilar um fluxo de trabalho mental na cabeça de vocês, onde o que vocês pensam é o que vocês escrevem, tá? Isso vai ser muito legal também quando a gente entrar na parte de testes unitários, tá? A gente vai aprender JUnit e a gente vai trabalhar com TDD, que vai ser muito legal, que a gente vai começar pelo teste. E começando pelo teste, a gente tem muito isso de entender primeiro o que a gente quer fazer, para a gente montar um ambiente de teste, o cenário de teste, para depois montar o caso que a gente quer trabalhar, tá? Então é legal que hoje nas estruturas da empresa, o teste unitário, ele é extremamente importante. Me corrija se eu estiver errado aí, né, Felipe? O teste unitário hoje, para vocês terem uma ideia, a ideia é que todos os produtos da empresa sejam cobertos com o teste unitário. Né? Para quê? Para que quando eu rode os testes automatizados ou mande algum código para o repositório de código, exemplo GitHub, rode uma série de processos que execute os testes unitários para ver se o que eu estou fazendo está de acordo com o que eu queria fazer e com todos os outros testes unitários que já foram feitos um dia na empresa. Então isso é super importante, a gente vai aprender também e mantenham isso em mente, mantenham isso no radar, tá? É isso, Felipe? É isso mesmo, Foca. O teste unitário é até muito bom, a gente vai entrar mais nisso para frente, mas pensem que a empresa que vocês vão trabalhar já passou diversos programadores. Então, várias lógicas já foram construídas para que aquele programa funcione e vocês não querem chegar lá hoje e quebrar o sistema, né? Ninguém quer fazer isso. Então, a gente testa o nosso código para meio que fazer uma documentação do que o nosso código faz, no fim das contas. Então isso garante para a gente mais segurança quando a gente quer fazer uma alteração, e como o professor falou e o professor Rafael falou também, é mais fácil tu visualizar o que tu precisa fazer quando tu já descreve, ó, isso aqui deveria fazer isso, depois eu vou lá e vou fazer isso acontecer conforme eu descrevi. Então é isso aí, pode seguir. Perfeito, a gente vai entrar nessa parte de TDD e vocês vão gostar bastante, tá? É uma mecânica e uma abordagem que ela é praticada por várias empresas. Então, lembrem-se que aqui a gente aprende o conceito, a prática, mas a gente tem que estar alinhado ao mercado também. Então, vamos lá. Qual é o ponto da estrutura do C senão então? Em Java, em qualquer outra linguagem do C senão então, basicamente ele é representado pelo if-else, tá? O if é o C, o else é o senão, tá? É claro que não existe só essa C senão, né? Existem outras formas de tratar também as condições que a gente vai mostrar para vocês aqui também, tá? Mas basicamente o que é a condição, o C senão então ela testa? O if, né? Agora vamos mudar de C senão então para if-else, tá? Então, o C, senão, tá? Então, olha ali que legal. O bloco de condição do if-else é o seguinte, ó. Se uma expressão booleana, senão outra coisa. O que é uma expressão booleana, tá, pessoal? Para vocês saberem, né? Ah, pô, aquele cara é um cara muito booleano. A gente costuma dizer aí de brincadeira dos nerds, tá? Ele é muito binário. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Booleano é a mesma coisa. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Então, uma estrutura condicional, ela trata disso, ó. Se alguma coisa booleana, que é uma comparação, for verdadeiro ou se for falso, vai acontecer alguma coisa. Então, olha só, se 1 for igual a 1, 1 é igual a 1, sim, é true, é verdadeiro. Então, ele vai cair aqui ó, no bloco do comando 1. Eu acho que, não sei se tu tá percebendo, mas acho que não compartilhou a tua tela. A gente não tá acompanhando. Não sei se tu tá falando em cima da tua tela. Vocês estão olhando nesse momento para mim ou para minha tela?
Pra ti. Ah, galera, perdão, cara, esqueci de compartilhar a tela. Pô, que momento bom, hein, Bruno? Agora que eu já cheguei até aqui. Obrigado, Bruno. Valeu! Mas vamos lá, deixa eu compartilhar a minha tela aqui, então. Tá, agora vocês estão vendo a minha tela. Uhum. Qual a tela vocês estão vendo? A do C, não. Agora sim. Então você não. Perdão, galera, vou voltar aqui então, tá? Então vamos começar pelo começo da aula, tudo que eu disse, só voltando um pouquinho, só tinha a estrutura aqui que eu falei que era super importante, e aqui o que eu estava falando para vocês, né? Então olha só que legal, a estrutura aqui, ó, se a condição booleana for verdadeira, faça alguma coisa, se não, faça outra. Já vou fazendo um paralelo com o código aqui, e hoje, conforme eu falei para vocês aqui, eu vou criar um pacote, ó, file new package, tá? r.com.devtome.aula 2, vou criar um pacote, e aqui dentro eu já vou criar o exercício 1, tá? Então vou fazer hoje tudo baseado nisso, ó. Exercício 1 com o nosso public static void main para a gente fazer o teste. Então, olha só, vou copiar aquela instrução ali, ó, que é a instrução verdadeira ou falsa, para mostrar para vocês o que é um if. Tá? Ele é assim, ó, se a condição for verdadeira, é claro que a linguagem de programação não entende verdadeira, mas ela entende true, ó. Se true, se for verdadeiro, ó, escreva na tela, é verdade. Else, se não, ó, escreva na tela, ó, vamos lá, não é verdade. Então, olha só que legal, eu não disse para ele ali, ó, que é uma condição, só arrumar aqui minhas aspinhas, ó, eu não disse para ele ali com uma condição, ó, if true, esse if true quer dizer que vai ser sempre verdade, eu já fixei como verdade. Olha só que legal, a minha ideia já até reclamou aqui, ó, que esse else aqui é um dead code, olha que legal. Ele nunca vai ser usado, óbvio, né, porque é sempre if true. Se é sempre verdade, sempre vai dizer que é verdade. Então, se eu executar isso aqui, ó, vai ser sempre verdade. Concordam? Lá embaixo, ó, é verdade, né? Agora, se eu mudar isso aqui para uma condição que ela vai ser verdadeira, olha só que legal. 1 é igual a 1, aí sim, esse cara vai cair aqui, ó, apesar de que ele está dizendo aqui para mim também, ó, compare date file expression, né? Ele está dizendo que isso aqui também é uma coisa fixa, mas 1 vai ser sempre igual a 1, continua tendo o dead code aqui embaixo, mas 1 é igual a 1 é a mesma coisa do que eu botar if true, olha só que legal, é a mesma coisa que eu botar if true, ó. Então, se verdadeiro, é sempre verdadeiro, né? Então, if true é verdadeiro. If 1 é igual a true, comparação, quando eu faço comparação em Java são dois iguais, tá? 1 é igual a 1, sim, é sempre verdadeiro. Então vai cair sempre verdade. Olha só que bacana. Entendido aí, Bruno? Vê como 1 é sempre igual a 1? Quando eu escrevo na tela assim, ó, 1 é igual a 1, olha só o que ele vai escrever lá embaixo, ó. Olha lá, ó. 1 é igual a 1. Eu consigo escrever na tela 1 é igual a 1. Agora, 1 é igual a 2. Olha que legal. Ele vai dizer lá embaixo false. Ó. Não, 1 não é igual a 2. Estão entendendo? Ó? Então, isso aqui é legal que vocês entendam numa comparação. Numa base de comparação, num if, tudo que eu colocar aqui dentro é uma expressão condicional, que ela vai me gerar ou um verdadeiro, true, ou um false, false. Entendem? Tranquilo, né, galera? Então, esse aqui é o exemplo mais elementar e mais básico, só que ele é o exemplo mais importante, né, pessoal? Para a gente entender bem isso, tá? Novamente, vou botar esse código no Git e depois exercitem ele de novo, tá? Próximo. Ô, Rafael, só fazer um parênteses, botar ali no exemplo. Esse igual, como o professor falou, é feito de comparação, uma comparação, né? Isso é igual a isso, porque senão, se nós tivéssemos só um igual, a gente está fazendo uma atribuição. Então, se a gente tem uma variável que ela é igual a alguma coisa, a gente está falando que agora ela vai mudar de valor. Ela vai ser true, ela vai ser false, ela vai ser 1, ela vai ser 2. Agora, essa variável, ela é igual a esse outro número, ou esse outro true ou false, ou até mesmo até essa outra variável, então a gente usa o igual e depois a gente vai ver outras expressões também ali mais para frente. Perfeito, tá? Então esse é um exemplo clássico, é legal que depois vocês dão um review na aula e deem um review também aqui no código, tá? Indo para o próximo aqui, ó, olha só que bacana. O que a gente quer mostrar aqui para vocês também? Quando eu quero fazer um tratamento com uma série de iguais, com uma série de ifs, né? Ou seja, se estiver chovendo, eu vou para a aula de carro.
Se estiver garoando, eu vou para a aula de metrô. Se estiver tempo frio, eu vou para a aula de casaco. Se não, eu vou ficar em casa porque eu estou com preguiça, tá? Então, como é que eu faço esses vários tratamentos de se não, então encadeado? Isso é uma coisa muito bacana, tá? Só uma pergunta aqui da Ana Paula. Quando tiver igual, tem que ter duas variáveis? É isso? Sim, Ana Paula, olha só. Igual é uma base de comparação. Quando tu compara laranja com banana, no meio tu tem que ter um igual, né? Então, laranja igual a banana, né? 1 igual a 2, sim. A igualdade, quando eu faço uma igualdade para comparar, ela é sempre 2 iguais e tem que ter sempre 2 elementos dos dois lados, tá, Ana Paula? Um do lado esquerdo, que é o número que eu quero comparar, igual do lado direito, que é o outro número que eu quero comparar. E assim como eu comparo um número, eu posso comparar uma string também, né? Tem várias coisas que eu posso comparar. Por exemplo, Rafael é igual a Rafael, olha lá que legal. Eu posso comparar duas strings também, ó, já que a gente está falando de comparação. É false. Por que é false? Porque é diferente Rafael maiúsculo de Rafael minúsculo. Olha lá que legal, né? Então, olha só. Esse cara aqui é igual, tá? Eu vou deixar até como efeito de teste para vocês, ó. Esse cara aqui é diferente. Olha só que legal. Ó, igual, vou botando um comentáriozinho aqui do lado, tá? Já aproveitando a dúvida da Ana Paula. Ó, diferente, tá? Diferente. Ó, diferente, né? Ó, maiúsculo, upper, maiúsculo e minúsculo, tá? É diferente, mas mesmo assim eu posso comparar duas coisas que sejam ou strings ou números, tá, Ana Paula? Isso aqui é legal, tá? Mas é uma boa pergunta, tá? Parece uma coisa bem elementar, mas isso aqui é exatamente como tu falou. 1 é igual a 1, perfeito, é igual, tá? Vou deixar aqui, ó, igual. Vou deixar aqui lá no código depois para vocês estudarem, tá bem? Respondido? Então vamos lá. Voltando aqui, ó, como é que eu faço uma série de condicional? Como eu falei para vocês ali, né? Por exemplo, se a expressão não for verdadeira, eu vou tentar uma outra. Essa não vai ser o verdadeiro, eu vou tentar uma outra. Essa não vai ser verdadeira, eu vou tentar outra. Então, assim, complementar ao if, else, ou seja, se uma condição, se não outra, nós também temos o else if, tá? Que é possível fazer várias possibilidades de comparação. Então, olha só que legal. Aqui eu vou abrir uma nova aula, ó. Vou abrir uma nova classe, tá? Então, vou botar aqui exercício 2, tá? E vamos fazer aquela base de comparação. Ó. Se uma comparação, else if outra comparação, se não outra comparação. Esse aqui é um exemplo bem clássico, tá, pessoal? A gente pode fazer vários exemplos aqui bem clássicos. Vou usar para vocês aqui já uma variável, tá? Para ficar uma coisa mais bacana aqui, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, if comp de comparação recebe 5, tá? E aí eu vou fazer aqui, ó, se comp, que é uma variável que tem o valor 5 lá embaixo, lá em cima, for igual a 0, eu vou escrever aqui na tela, ó, valor igual a 0, tá? Olha que legal aqui, else if. Agora, se o comp for igual a 1, eu vou escrever na tela, ó, valor igual a 1, tá? Ô Foca, só segura um pouquinho, o pessoal tá com dificuldade de enxergar, não sei se tem como deixar um pouco maior a tua tela. Claro, tem sim, ó. Agora... E também a do slide, tá? Tá bem, vou aumentar ambos aqui, tá? Ó. Opa. Eu aumentei, ele diminuiu, que ótimo, né? Vamos lá. Ele não aumentou... Ah, tá, ele aumentou só minhas fontes aqui. Peraí. Como é que eu vou projetar aqui? Quem sabe como é que eu dou um zoom nesse cara aqui, galera? Acho que tu vai ter que apresentar, tá lá em cima na direita, presente. Bom, ficou maior agora, Bruno? Aí a rapaziada que tava reclamando aí, pedindo pra dar uma aumentada aí. Acho que tá bom, né, pessoal? Dá uma olhada aí, assim, ó. Vê se a fonte ficou legal agora aqui e vê se ficou aqui. Tá? Sim, né? Fechou. Tá? Vamos lá, olha só. Valeu aí pela dica, tá, galera? Vamos lá, olha só que legal.
Se a minha variável de comparação é o inteiro que começa com 5, tá? Se ela for igual a 0, escreva na tela 0. Se essa variável tiver o valor 1, escreva na tela é igual a 1. Se não, escreva na tela, ó, não é 1 nem 0. Olha só que legal. O que vai ser o resultado disso aqui? O que ele vai fazer? Ó, vou fazer um debug aqui, ó, para ele linha a linha e vocês entenderem o que está acontecendo. Olha só que legal, galera. Olha só que bacana. Vai começar aqui a minha variável recebendo o valor 5, tá? Ó, ela vai começar recebendo. Então, na minha variável eu tenho o número 5, tá? Olha o que ele vai fazer. 5 é igual a 0? Não, né? O resultado disso aqui é false. Se vocês forem olhar isso aqui, ó, no watch, ele vai dizer que é false. Por quê? Porque 5 não é igual a 0. Então, ele vai para a próxima linha de instrução, né? Que é a outra comparação, else if. 5 é igual a 1? Não. Então, ele vai para outra base de comparação, que nem é uma comparação. Ou seja, não foi igual a 0, não foi igual a 1, então não é 0 nenhum. E é isso que ele vai escrever lá na tela lá embaixo. Certo? Entendido? Agora, se eu mudar isso aqui, por exemplo, para 1, se eu mudar a minha variável aqui para 1, ele vai dizer é igual a 1, no caso, né? Então, eu vou começar aqui de novo. Estou debugando até depois se vocês assistirem o vídeo para ficar bem claro. Tá? Vamos lá, minha base de comparação de novo. Minha variável agora tem o valor 1. 1 é igual a 0? Não, é false, né? Então, se eu botar esse cara no watch lá embaixo, olha lá, ó, ele é false, tá? Aí, o que ele vai agora? Ele vai para 1. Else if 1 é igual a 1? Sim. Daí ele vai escrever lá embaixo que é igual a 1. Entenderam? Certo? E aqui eu podia criar uma série de condicionais. Ó. É igual a 2. Olha só que legal. É igual a 3. Mas, uma dúvida. Ali tu tem que usar aquele else if, ou tu já não poderia usar um outro else? Um C? Porque quando ali na primeira passou o 0, certo? C. Aí ali depois passou o C, C não. Aí depois lá tu finalizou com C. É obrigado a passar esse C, C não? Ou eu já posso usar esse C só? O else, quer dizer, né? Isso. Não, olha só. Por que eu fiz esse monte de else if, Bruno? Porque isso aqui é uma estrutura condicional que eu estou testando se a minha variável ela é 0, else if 1. Se eu tirar o else daqui, Bruno, olha, isso que tu está dizendo, ó, também vai funcionar, tá? Essa aqui tem uma pegadinha da programação muito legal, tá? É legal que fique gravado e é legal que você preste bastante atenção. Se eu fizer isso aqui, ó, vai dar um problema no meu código, tá? Alguém consegue enxergar qual é esse problema? Olha só que interessante, tá? Eu estou fazendo aqui uma base de comparação quando ele é 1. Qual vai ser a resposta que vai sair daqui, né? Vocês vão me responder, Rafael, vai sair. Valor é igual a 1, tá? Mas olha só que legal, o que vai acontecer? Vai sair que o valor é igual a 1 e que o valor não é 0 e nem é 1. Olha só que legal. Vou rodar direto. Olha lá. Ó, escondeu aqui, né? Olha lá. O valor, olha só. O valor é igual a 1 e ele não é 0 nem é 1. Ele entrou aqui, Bruno, e ele entrou aqui. Por quê? Porque eu tirei o meu else if da frente, ó. Eu fiz do jeito que tu falou, entendeu? O else if é o que deixa essa estrutura, uma estrutura invalidando a outra, tá? Ou seja, quando ele entrar aqui, Bruno, ó, quando for igual a 1, ele não vai entrar em mais nenhum else, né? E não vai entrar no else if do 2, nem do 3, nem do else. Ele ignora todas as outras estruturas. Se tu deixar só o if, como a gente tinha falado ali, ó, ele vai testar todas as estruturas. Ele vai testar, apesar de que quando eu botar aqui, ó, é igual a 0, ele vai cair aqui, vai dizer que é 0. Só que ele vai testar 1, vai testar 2, vai testar 3, e pior, como não foi a 3, ele vai cair nesse else aqui. Por quê? Porque esse else está sendo apenas desse if aqui de cima. Tá entendendo? Mas quando eu boto o else if, Bruno, ó, ele atrela tudo isso numa estrutura só. E quando tu cai numa estrutura condicional dessa que for verdade, ele invalida todas as outras. Tá compreendido? Isso é muito importante, tá, pessoal? Isso faz prática, como eu falei, isso aqui é da prática do dia a dia da programação e é super importante que tenha uma série de exercícios em volta disso, tá? Assim como esse aqui. Então, esse aqui é o exercício 2, já vou deixar aqui gravado, tá? É o if else e o
do else if, tá? Que é aquela cadeia ali feita. Agora, inclusive, a gente aprendeu que tem que tomar cuidado que se a gente tiver uma sequência de if e a gente tirar o else, a lógica da programação vai mudar, tá bem? Viu, professor? Pode falar. Na hora que você foi colocar as condições ali, que atalho você usou para copiar e colar rapidamente assim uma função? O escreva, o System Out? Isso. Eu fiz assim, ó. Escreve aí no teu assim, ó. SYSO, SYSO, e dá um contra espaço. Olha lá que legal. Entendeu? Ó, SYSO contra espaço. O que ele faz? Ele tem uma tecla de atalho na ideia aqui, ó. É o sysout, ó. Esse cara aqui, ó. Sysout, tá? Se tu der um sysout, der um enter, ele autocompleta isso aqui, entendeu? Tá, Thiago? Bom. Então, ali, tá, beleza. Primeiro tu passou o C, depois o C senão, aí depois tu passou mais um C. Eu teria que ter mais um C senão também para esse C que tu passou antes, lá na primeira vez que tu fez? Quando eu tiro o else, Bruno? Não, beleza. Primeiro o C, né? Depois foi o C senão. Tá. Aí no teu primeiro exemplo, lá tinha um C, tinha um if de novo, e aí tu já finalizava o exercício. Para todo C, eu tenho que ter um C senão no final, então? Não, tu pode fazer assim, ó. Se tu quiser deixar só um if, se igual a 0, tu pode fazer isso aqui, ó. Como não é igual a 0, porque é 1, não vai acontecer nada, não vai aparecer nada na tela, entendeu? O else é opcional, tá, galera? O else é opcional, ó. Opcional. Se eu não colocar o else, ele vai testar se é verdadeiro. Se não for, não vai fazer nada. Nesse caso aqui é igual a 1, né? 1 é igual a 0? Não. Então ele não vai entrar aqui e não vai acontecer nada. Só isso. Entenderam? Certo? Tudo bem, pessoal? Bom, vou deixar esse exemplo salvo aqui, beleza? Vamos tocar a ficha aqui. Tá? Olha só, isso aqui é legal até para os programadores aí que tem um pouquinho mais de experiência também, tá? O nome desse cara aqui, para estrutura condicional, eu tenho um cara chamado operadores ternários, tá? Operador ternário é um operador que eu uso para fazer uma estrutura condicional de uma maneira mais rápida, tá? E aí eu faço assim, ó, expressão, interrogação. Interrogação é o que viria no verdadeiro, 2 pontos o que viria no falso. Ou seja, se eu fizer isso aqui, ó, vou fazer um exemplo para vocês aqui para não ficar muito confuso, tá? Ó, exercício 3. Esse aqui é o operador ternário, tá? Vou fazer aqui para vocês. Vou fazer um if aqui, tá? Por exemplo, se comp é igual a 1, tá? Ó, escreva 1, tá? Else, ó, else é 0, tá bem? Se eu rodar isso aqui e eu tiver essa variável comp aqui, ó, int comp recebe 1, ele vai dizer para mim que esse cara aqui é 1, correto? Se eu rodar, esse cara é 1, tá? Como o if é uma estrutura muito verbosa, você tem que escrever tudo isso aqui, ó, tá vendo? Olha só que legal, eu posso usar um operador ternário, eu posso comer o if e comer o else, tá? E fazer a mesma coisa. Fazendo isso aqui, ó, eu posso deixar só a comparação, olha só que legal, só a comparação, tá? E posso fazer assim, ó, se a comparação for 1, eu vou escrever na tela, escreva 1. Se não, olha só, se não, que é representado pelo 2 pontos, escreva 0, tá? Código 1, else, código 2. Acho que precisa tirar aquele primeiro parênteses. Não, mas não é isso. Inclusive, deveria ter o parênteses, né, Felipe? Deveria ter porque é uma operação, né? Ele tá reclamando. Deveria ter parênteses. Mas tá reclamando de parênteses. Ok, só. Beleza, né? Esses erros dão exatamente na aula, né, galera? Que bom, né?
Fazer ao vivo dá nisso. Vamos fazer assim, ó. Comp recebe 1. Recebe 1. Pô, deveria funcionar, galera. É exatamente esse mesmo comando aqui, tá? Depois a gente vai fazer um review nisso aqui, tá? Agora eu não consigo nem dizer para vocês o que está acontecendo aqui. Bom, beleza. Vamos seguir aqui, depois a gente arruma isso aqui e manda lá no grupo, tá? Por que não funcionou? Mas vamos deixar o exemplo pronto aqui, tá? Vamos deixar o exemplo. Ó, isso aqui é a mesma coisa assim, ó. Se comp for igual a 1, então escreva E1. Tá? Se não... Oi? Eu ia dizer que eu acho que era um fechamento de parênteses aí depois do E1 que estava dando errado. Não, mas não é não. Eu tirei todo Eu encontrei aqui o Foca. O comentário ali. Ele usa o system.out.println, ele vai receber a resposta. Vai receber a string, qual string tem que imprimir. Entendi, velho. Talvez seja até uma questão de optimização do compilador para não instanciar 2 vezes. É isso mesmo. Entendi, para não escrever na tela 2 vezes, né? Exatamente. Deixa eu até diminuir um pouquinho o zoom aqui, galera, que senão vai caber tudo na tela. Mas olha só, aqui eu estou fazendo exatamente aquilo ali, ó. Escreva na tela, ó, System Out, tá? Escreva na tela, ó. Se a comparação... daí era só eu tirar tudo isso aqui do System Out também, né, Felipe? Não, porque tu vai ter que imprimir. Ou atribuir em algum lugar. Mas vamos lá, olha só. Aqui é o caso clássico aqui do exercício, tá? Olha lá. Se esse cara aqui for verdadeiro, ou seja, se o comp, tá, for igual a 1, que era o exemplo que a gente estava fazendo antes, ó, escreva E1. Olha só, escreva E1. Se não, ó, escreva não E1, tá? Então, se eu rodar isso aqui, ele vai fazer a mesma coisa do que ele estava fazendo no if, tá, galera? Olha só que legal. Então, se eu mudar esse cara aqui para 2, ó, ele vai cair no else. O else nesse cara aqui é representado pelo 2 pontos, tá? Ou seja, não é 1, ele vai dizer que não é 1, tá? Então, olha só o quanto de código a gente economiza, tá? A gente tira tudo isso aqui, ó. A gente tira uma estrutura condicional gigante que tinha assim, né? Tira um if inteiro desse aqui e representa isso aqui por uma linhazinha de comando, estão vendo? Então, a ideia é diminuir essa parte verbosa da estrutura de comparação, tá? Então, isso aqui é um negócio importante também. Bom, vamos seguir aí que a gente tem mais um monte de coisa para ver, tá, pessoal? Ó, em pseudocódigo, tá? Se a gente for pensar mentalmente aquilo que eu vinha falando para a Fernanda lá no começo, tá? Olha só como é lógico, tá, Fernanda? Ó, se o número for maior ou igual a 20, então escreva o número é maior do que 20. Senão, o número não é maior do que 20, tá? Então, quando eu tenho uma comparação em Java, é a mesma coisa, ó. Se o número for maior ou igual a 20, mesma coisa, ó. If número maior ou igual a 20, escreva o número é maior a 20. Else não é maior ou igual a 20, tá? Então, começa a ficar lógico, pessoal. Eu fiz um monte de repetição aqui, ó. Vocês entenderem que é repetição. A programação é repetição, tá? Aqui é legal que vocês entendam bem também. A mesma coisa aqui, olha só. Aí aquele negócio para dizer que o else é opcional, como eu estava conversando com o Bruno, tá? Olha só. Se o valor for maior do que 3, escreva valor é maior do que 3 e o valor é valor que é 5, né? Então, olha só, mais um exemplo aqui bacana para fazer, tá? Então, mais um exemplo que você pode exercitar depois também em casa, tá? Outro exemplo aqui, o valor começa com 1, tá? Int valor recebe 1. Se o valor for maior do que 3, 1 é maior do que 3? Não. Então, ele vai cair no else, valor é menor do que 3, tá? Isso é importante também. Puder voltar no slide anterior, ali tem uma característica interessante. Vocês perceberam ali, agora não tem chaves em volta do if e do else. A linguagem nos permite que quando a gente faça uma verificação e só tenha só uma linha de execução, que foi a próxima linha, a gente não precisa usar chaves. Esse exemplo visa mostrar ali para vocês. Pô, eu acho que esse exemplo aqui é um exemplo importante para a gente fazer aqui, tá? Vamos fazer e mostrar para vocês que a chave,
quando só tem uma linha de comando, ela é opcional, tá? O int valor recebe 1, que é o que está representado ali, ó. Se o valor for maior que 3, tá? Se o valor for maior que 3, ó, ele faz na tela valor é maior que 3, tá? Ó, else, escreve na tela, valor não é maior que 3, tá? Então, olha só, tanto nesse exemplo aqui é legal, galera, que quando eu tenho só uma linha de comando dentro do if ou dentro do else, tá? Eu não preciso do parênteses, ó. Eu posso apagar o parênteses, ó, tá? Vai funcionar igual. Olha só que legal. Vai funcionar igual se eu rodar isso aqui, ó, tá? Porém, quando eu tiver mais de uma linha de comando, por exemplo, se eu escrever aqui um outro system out, ó, tá? O valor não é maior do que 3 e valor é para mostrar o valor. Vou escrever uma coisa tola qualquer aqui, tá? Ó, ele vai escrever que o valor não é maior do que 3 e valor é para mostrar o valor, tá? Quando eu boto de volta os parênteses aqui, ó, para deixar bem claro para vocês, ó, quando eu boto de volta os parênteses, se eu deixar essa linha aqui de fora, ó, essa linha de fora, aí sim é como se ele estivesse fora dos parênteses. Aí quando esse cara, por exemplo, for maior do que 3, ele vai cair nesse valor aqui de cima, o valor é maior do que 3, e também vai escrever essa linha aqui de baixo, tá? Certo? Então, é diferente, tá? São coisas diferentes. O parênteses ele é opcional, mas já fica uma dica para vocês aqui. Sempre coloquem parênteses. Essa é uma dica minha, tá? Não sei se o Felipe quer complementar com alguma coisa, mas... Não só corrigindo as chaves, né? As chaves? Desculpa. Isso, são correção básica. Mas é isso aí. Mas, às vezes até a empresa tem um desenho, uma escrita de como se deve codificar nessa empresa, né? E às vezes eles não permitem que tu use essa sintaxe, né? Que é uma opcional, porque eles querem ter um padrão de código. Então são tudo ferramentas que a linguagem te dá para tu poder escrever, mas é bacana vocês verem, até porque às vezes você vê um código de outra pessoa e fala, putz, mas por que não usou chaves? Putz, por que usou essa interrogação e botou 2 pontos no meio? O que é isso aqui? É a mesma coisa do if que já estão acostumados a ver, só que numa expressão diferente, num formato diferente. Acho que esse é o ponto. Perfeito. Vamos lá, pessoal, se tiver dúvida aí, vamos interrompendo, tá? Vamos lá, aqui, ó, mais uma série de exercício aqui, de exemplos para vocês fazerem em casa também, tá? Ó, se o estoque for maior ou igual a 100, produto com quantidade suficiente. Else if. Esse aqui é legal de a gente fazer, tá? Por quê? Porque um if, ele pode ter uma estrutura de condição composta, ou seja, eu posso ter dentro da mesma condição 2 comparações. Isso aqui é super importante, tá? Vou lançar aqui o exercício 3 também, tá? Ó, exercício 5, tá? Que bacana. Ele vai ter 2 comparações, ó. Então, eu vou começar lá, ó. Int estoque recebe um valor, tá? Então, boto lá, ó. Int estoque recebe 100, tá? Aí eu tenho uma comparação ali, ó, tá? Se o estoque for maior ou igual a 100, ele escreve alguma coisa na tela ali, ó. Produto com quantidade suficiente, né, ó. Produto com quantidade suficiente, tá? Ele tem um outro if ali, ó. Else if. Olha só que legal. Se o estoque, a variável estoque, tá? Ó, se a variável estoque, ela for menor do que 100, tá? Opa. Se ela for menor do que 100 e, olha só, uma composição de comparação. E estoque, tá? E estoque for maior que 50, aí ele já está colocando uma base de comparação composta. Olha só que legal. Ele fala, ó, avaliar possibilidade de um novo pedido. Ó. Avaliar possibilidade de um novo pedido. Tá? Aí tem um outro else, se não for uma coisa nem outra, tá? Ele bota, atenção, faça um novo pedido. Tá? Porque o estoque provavelmente está zerado quando ele cair aqui, né? Faça um novo pedido, tá? Então, olha só que legal, essa base de comparação, tá, pessoal? Se eu começar aqui o estoque com um valor maior do que 100, eu vou botar aqui 500, ou seja, eu tenho 500 canetas no meu estoque, tá? Ele vai fazer uma comparação, ó. Se 500 for maior do que 100, produto suficiente. Então, se eu rodar isso aqui, ó, olha só que legal, ele vai dizer produto suficiente lá embaixo. Agora, se eu tiver algo entre 50
e 100, né? Ou seja, se o estoque for menor do que 50, tá? Eu tenho um número menor do que 100, tá? Eu tenho um número que é menor do que 100 e um número que é maior que 50, eu vou botar um número aí 80, por exemplo, tá? 80. Ele vai dizer avaliar possibilidade, variar possibilidade de um novo pedido, tá? Agora, se eu tiver lá um estoque baixíssimo, 1, por exemplo, olha só o que ele vai dizer. Faça um novo pedido. Tá? Então é legal, galera, quando eu tenho uma estrutura condicional, tá? Com vários ifs, com if e else, inclusive, tá? E com uma variável composta, com condição composta, ou seja, eu vejo se um valor é maior do que 100 e vejo se ele é menor do que 100 e eu vejo se um valor é maior que 50. Ao mesmo tempo, é o e, né? Eu estou usando uma estrutura de composição e. Ele tem que satisfazer as duas comparações ao mesmo tempo. É como se aqui tivesse que ser assim, ó. Se for true e se for true, ele vai entrar nessa condição aqui, certo? Agora, se for true e false, ele não vai entrar, porque o e tem que ser as duas ao mesmo tempo, tá? Então, isso aqui é uma parte importante também para vocês saberem, tá? Quer colocar mais alguma coisa aí, Felipe? Só complementar, trazendo um pouco para o mundo real, né? Eu acho bacana vocês pensarem como se tivesse essa regra, por exemplo, se tivesse um sistema que tivesse essa regra, porque tinha um fulano, que esse fulano precisa ensinar os novos colaboradores. Fulano, se tiver estoque maior que 100, nosso estoque tá legal, tá? Fulano, se o nosso estoque tiver entre 50 e 100, já valia aí fazer um novo pedido. E, se está abaixo de 50, cara, faça um novo pedido. Então chegou essa demanda para o desenvolvedor, falou, essa regra que o fulano de tal tinha aqui na empresa, eu quero que implemente no sistema para automatizar isso. Então a gente assim, se não, eu quero fazer isso. Então a gente trouxe a lógica do mundo real para dentro aqui da linguagem da programação. Então vamos lá, pessoal. Mais um exercício que a gente vai deixar aqui disponível para vocês, tá? Vamos lá, tá? Tem um outro aqui, ó. Pô, Felipe, exatamente do operador ternário, que é o que tu passou ali, ó, número de dias. Verdade. Consistem out numa linha só. agora a gente não repete mais o mesmo erro, tá? Mas, enfim, esse exemplo aqui é o exemplo do ternário exatamente igual a gente colocou lá no exercício 3, se eu não me engano, né? Olha só. Número de dias for menor ou igual a 15, primeira quinzena. Se não, segunda quinzena, né? Então, aqui é como se eu estivesse fazendo o if direto, só que com operadores ternários, tudo na mesma linha, tá? Para ficar mais simples, menos verboso, como a gente falou para vocês, tá, galera? Eu acho que tem uma característica importante aí, Foca, que ali a gente tinha feito uma regra, se maior que 50 e menor que 100. Só que quando a gente diz isso, a gente quer dizer se fosse 51 ou se for 99, de 51 a 99. Quando aquele tem exemplo ali que é maior igual, não, se for 50 até 100. Por isso que tem aquele igual a partir do maior, entendeu? Então é um operador novo que a gente não tinha visto ainda, mas que serve para isso. É maior ou igual, menor ou igual, ou a gente pode só usar, que nem está o exemplo aí na tela, maior que ou menor que. Todos esses operadores, tá, galera? Maior igual, menor igual, eles são operadores que estão disponíveis para vocês, né? Ou seja, nesse caso aqui é o que o Felipe falou, 50 não entraria, né? Mas se eu colocar menor igual a 50, ele entraria, né? Por exemplo, maior que 100. Maior que 100 é 101, mas 100 não é. Se eu quiser botar o 100 também, eu boto maior igual a 100, tá? E faz toda a diferença numa comparação, tá? Era um bug gigante isso aí no código de vocês, se houver, tá? Bom, vamos lá. Agora a gente vai entrar numa estrutura, pessoal, que é a estrutura de comparação, tá? De repetição, desculpa, tá? A estrutura de repetição, tá? Em qualquer linguagem de programação, provavelmente vão ter essas três estruturas aqui também, que é o for, o while e o do while, tá? Que é o para fácil, enquanto fácil, repita até no algoritmo, tá? Vamos direto para o for, while e do while, tá? O que esse cara faz? Ele repete um bloco de código de vocês, tá? Ou seja, quando eu tenho uma série de comandos que eu quero repetir, por exemplo, eu quero contar até 100, né? Como é que eu faço um exercício para contar até 100? Eu vou aqui e vou abrir um exercício 6, né? Beleza, vou botar aqui
exercício 6. Aí eu ia pedir para você escrever na tela o número 1, 2, 3, 4, 5, até 100, né, galera? Vocês não vão fazer isso aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 100. Vocês vão fazer aqui um código verboso, cheio de coisas a escrever, né? Não tem como a gente fazer isso aqui na tela, né? Por exemplo, para contar até 10, tá? Apesar de que isso aqui vai funcionar. Se eu rodar isso aqui, ó, contar até 10, ele vai escrever lá embaixo, ó, de 1 a 10 na tela, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, beleza? Mas para isso, a gente tem uma estrutura de repetição e ela tem 3 formas de fazer isso, tá? Cada uma se aplica de um jeito, tá? E hoje a gente tem até outras formas de fazer, por exemplo, o for, que é um dos itens que a gente vai ver, tá? A gente vai ver o for na estrutura dele mais elementar, mas hoje já tem um for focado nos tipos, quando eu tenho um tipo de variável que eu quero incrementar, quando eu tenho um iterator ali, tá? Mas vamos lá, vamos olhar aqui o while, tá? O que é o while, tá? Em Java, tá? O while, que a galera fala while, tá? Um amigo meu, que o apelido dele é while true. O que é o while true? Porque quando ele começa, ele não para mais, né? É um loop infinito, que a galera chama, entendeu? Então, o apelido dele é while true. While true, o apelido dele. Tá? Mas isso aqui é bacana por quê? Olha só, vamos fazer uma estrutura de comparação aqui, ó. Int x recebe 1, tá? Vamos fazer esse exemplo de contar até 10 agora na tela, tá? Int x recebe 1, tá? E aqui, ó, eu estou fazendo uma comparação, ó. Enquanto x, olha só, olha como o negócio ele é verboso e ele é claro, tá, pessoal? Enquanto x, tá? Olha só, for menor ou igual a 10, daí ele considera inclusive o 10, porque é menor ou igual a 10, escreva x na tela, tá? Aí o que eu faço aqui? Como o x ele vai começar com 1, depois ele precisa ir para o 2, depois ele precisa ir para o 3, eu faço assim, ó, x mais mais, ou seja, cada vez que ele passar aqui, ele vai atribuir mais 1 no x, ele vai ser 1, depois vai ser 2, depois vai ser 3, tá? Então, por exemplo, se eu colocar um breakpoint aqui, inclusive para mostrar para vocês aqui, ó, eu vou rodar ele aqui devagar, olha só que legal, escreva 1, escreva 2, escreva 3, escreva 4, olha lá embaixo, escreva 5, tá? E assim ele vai escrevendo até 10, tá? Até ele fechar 10 lá embaixo, tá? Então essa é a estrutura usando o while, tá? Usando o while, né? Por que o meu amigo é o while true? Porque se eu mudar isso aqui, ó, para true, esse cara nunca vai parar. Ele vai ser um loop infinito, que a galera chama, né? Então quando eu rodar isso aqui, ó, olha só que legal. Ele vai ficar escrevendo lá milhares de números lá embaixo. Aqui está o apelido do meu amigo, ó, aquele cara que começa a falar e não para mais. Olha lá que legal, né? Então, isso aqui é o clássico loop infinito, tá? Que eu tenho que interromper o meu software para ele parar, tá, galera? Então, isso aqui é legal a gente já saber também. Por isso que eu coloco uma variável de controle. A variável que ela vai incrementar até que ela seja maior do que 10 e vai sair do meu while, tá? Tranquilo? Esse aqui é o exemplo do while, tá? Thiago, tá tranquilo aí? Tô vendo que tu tá concentrado aí, Thiago, tá? Mas vamos lá, olha só. Aqui a gente tem um outro cara que é o do while, tá? E aí eu vou falar das 3 estruturas e depois eu vou falar quando usar cada uma delas. É interessante que hoje a gente tem bastante programador experiente que ele não sabe ainda quando usar cada um dos laços de repetição, tá? Se eu perguntar para a galera aqui, até os mais experientes, provavelmente o cara usa só o for, né? Usa só o for para qualquer coisa, para contar é só o for. Mas cada estrutura de repetição, as 3 fazem a mesma coisa, mas cada um tem uma aplicabilidade, tá? E aí a gente vai mostrar cada uma delas na sequência. Vou criar aqui agora, ó, o exercício 7, tá? E nesse exercício 7 agora a gente vai mostrar o do while, tá? Ou seja, faça até que alguma coisa, tá? Então aqui eu tenho o mesmo exercício, ó. Vamos lá. Int x recebe 1, tá? Faça. Faça o quê? Escreva na tela, né? Ó. Escreva na tela o meu x, tá? Se bota mais alguma coisa, posso complementar aqui, ó. O valor é. Posso complementar isso ou mais x com alguma coisa para jogar alguma coisa legal. E aqui eu faço x mais mais. Ele ficar incrementando esse meu x, 1, 2, 3. Ó, enquanto while, por isso do while, tá? Enquanto o x for menor ou igual a 10, fique aqui repetindo, fazendo essas coisas, tá? Então, ele vai ficar fazendo isso aqui até o x for 1,
2, 3, 4, ou melhor, enquanto o x for 1, 2, 3, 4, enquanto ele for menor do que 10, menor ou igual. Quando ele chegar no igual, ele para, e assim ele vai. Vou executar esse cara, a mesma coisa, tá? Então ele vai de 1 até 10, tá? É a mesma coisa, galera, reparem, ó, o while e o do while, né? Ó, eles servem novamente para ficar contando e repetindo valores na tela, tá? E agora, olha só que legal, a gente vai para a terceira forma de repetição, o for, tá? O for, ele também é uma estrutura de repetição em Java, que também tem várias outras linguagens, eu acho que é a estrutura de repetição mais conhecida, né, Felipe? Me corrija se eu estiver errado aí, tá? Por quê? Porque ela parece ser estrutura de repetição mais simples, tá? Então, vou fazer aqui, ó, o exemplo 8, tá? Exemplo 8. E vou usar o for. Por que o for é bacana? Olha só que legal. Porque ele tem toda a parte de comparação dentro dele, ó. Olha só que legal essa, Thiago. Tu que perguntou lá, ó. Se eu escrever na tela for e der um Ctrl espaço, ele mesmo já escreve o for para mim, olha lá, ó. Eu dou um Enter, ele escreve o for para mim, tá vendo, ó? No lugar de eu ficar escrevendo for, vou apagar, ó. For, Ctrl espaço. Olha só. Seleciona a segunda opção ali, ó. Ele já escreve o for na tela para mim, tá? Olha só que legal. Para aí, ó. Para, for, e de 0 até 10 e mais, escreva na tela, tá? Olha só que legal. Vai ser a mesma coisa. Ele vai de 0 até 10, ó. Vai escrever lá embaixo, de 0 até 9, inclusive, né? Aqui eu posso começar com 1, e posso ir enquanto i for menor ou igual a 10. Agora eu vou de 1 a 10, que é o mesmo dos outros exercícios que eu estava fazendo, tá? Então, olha só que legal. Eu tenho 3 estruturas de repetição. Eu tenho o while, eu tenho o do while e eu tenho o for, tá? Vamos falar um pouquinho para vocês de cada uma dessas estruturas, tá? Quando que eu uso cada uma delas, tá, galera? Vamos começar pelo for. O for eu uso quando eu sei até que número eu vou, tá? Por exemplo, se eu sei que eu vou de 1 até 10, eu uso for, tá? Se eu vou percorrer um vetor, por exemplo, que eu sei que eu vou de 1 até o final do vetor, é interessante que eu uso for, tá? O problema da galera é que eles fazem assim, ó. Eles fazem assim, ó, vai de 1 até 1000, e quando tu achar aqui dentro, ó, if o i for igual a 100, tá? Tu faz um break, estoura, aborta o for lá no meio, entendeu? Aí o que ele faz? Ele está estourando uma condição que é para ir de 1 até 1000, estourando no 100. Então, por que ele não usa, por exemplo, um do while, que ele sabe que ele quer ir até 100, entendeu? Ou por que ele não faz uma outra estrutura que ele fixa aqui direto 100, tá? Então, assim, a galera... Isso aqui eu estou usando um exemplo bem tosco, tá? Mas geralmente a galera usa isso para quando vai procurar um elemento, tá? E quando tu achou esse elemento, tu tem que interromper, tá? Vou usar um exemplo bem claro, assim. Por exemplo, eu perdi uma moeda da minha casa até o meu trabalho, tá? E aí eu quero voltar agora no caminho até a minha casa para achar a minha moeda. Quando eu achei a minha moeda, eu vou continuar até minha casa para depois voltar para o trabalho ou eu volto direto para o trabalho? Eu volto direto, né? Mas como o meu target era a minha casa, eu aqui nesse for é como se eu estivesse indo até a minha casa. Então, para isso, o ideal é usar uma outra estrutura. Por exemplo, enquanto, aqui, ó, faça alguma coisa enquanto eu ainda não cheguei no meu local. Mas quando eu chegar no meu local, eu interrompo o que eu estava fazendo. Nesse caso, é mais importante, é mais interessante que eu use uma estrutura de repetição adequada, que seria o do while, tá? Então, assim, galera, a gente tem 3 estruturas, o while, do while e o for. Cada uma delas tem uma oportunidade de aplicação mais adequada. Todas elas servem para repetir um determinado bloco de código. Tranquilo? Felipe, quer colocar alguma coisa? Eu vou colocar um exemplo, eu espero não confundir mais, mas é que a gente não viu ainda um cara chamado Array, mas trazendo para o mundo real, assim, o que o Foca comentou ali que acontece às vezes, é que a gente tem, por exemplo, um array que ele tem, sei lá, 100 pessoas, e a gente está procurando o professor Rafael, que é um desses 100 aí que é o professor Rafael. Então, cadê o professor Rafael nesse array que são várias posições que tem essa string do Rafael? Eu vou fazer um laço de repetição e vou, primeiro, ele é igual ao Rafael? Vai falar para mim, não.
Aí vou pro segundo, vou pro terceiro, vou pro quarto. Cheguei no 15º, ele falou, igual. Putz, encontrei, era isso que eu queria. Se eu faço um for, ele vai continuar até terminar um array, que é o número 100. Então ele vai chegar no 15, já encontrei, mas vou pro 16, vou pro 17, vou pro 18. Quando a gente bota um while, a gente bota, eu quero encontrar até que essa variável seja igual ao Rafael. Então o while vai somando, porque eu sei que tem 100 posições, e aí encontrei o Rafael, eu falo, meu Rafael tá encontrado. Esse cara aqui, quando ele fala no while, encontrei Rafael, encontrei, então não faço mais nada. Então eu cheguei até o 15, acabou a execução, e eu não tenho que rodar até o 100, gastar mais processamento, gastar mais memória, deixa o meu código não tão eficiente, tentando trazer para o mundo real. Perfeito, tá? Então, bacana, tá? E eu tenho um outro exemplo aqui, pessoal, um pouquinho mais evoluído, tá? Justamente usando um array, assim, tá? Na aula que vem, a próxima aula, a gente vai aprender estrutura de arrays, tá? Nesse exemplo que eu estou colocando aqui, eu estou fazendo justamente o que o Felipe falou. Ó. Eu estou inicializando uma variável, que essa variável ela tem 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. E eu já estou iterando em cima daquela variável que eu escrevo todos os elementos que tem nessa lista, que nesse caso eu estou usando uma lista na tela, tá? Isso é o que a gente vai aprender na próxima aula, tá? Tô foca, deu uma travada aí. Tá, então eu só não vou abordar essa estrutura hoje, que é a estrutura que a gente vai aprender na próxima aula, beleza? Então vamos lá. Só continuando aqui, tá? Aqui a gente tem mais um exemplo do while, tá? O do while e o do while, com 2 exemplos aqui, inclusive um com laço infinito, do while true aqui, tá? Então é legal que vocês conheçam esse cara aqui também, tá? E agora, galera, eu tenho um exemplo para vocês aqui, ó. Esse exemplo ele é muito legal. Vou fazer ele aqui nos 5 minutos que faltam, tá? Por quê? Porque hoje a gente vai começar o nosso primeiro trabalho, para a gente se divertir aí amanhã, em casa, tá? Qual vai ser a diversão? Já vou mostrar para vocês e vocês vão usar essa estrutura aqui, ó, uma estrutura básica. Pensem lá naquele joguinho que a gente tinha de Atari nas antigas, né? Que ele tinha aquele menuzinho, ó, digite 1 para começar o jogo. 2 para ver a lista dos melhores ranqueados. 3 para sair do joguinho, tá? Como é que eu faço aquilo? Olha só, eu simulei para vocês aqui, ó, usando do while, tá? Uma estrutura de menus daquilo. Então, olha só que legal, tá? Vou fazer aqui, ó, meu exemplo, tá? Exercício 9, tá? E como eu não tenho muito tempo aqui mais, eu vou só dar uma interrompida na minha aula aqui, vou copiar esse código aqui, tá? E vocês podem fazer o mesmo para fazer o exercício de vocês depois em casa, tá? E vou colocar esse código aqui, ó, só para ele ficar mais claro o que a gente está fazendo, tá? Olha só que legal. Olha só, o que eu estou fazendo aqui, ó? Estou inicializando uma variável opção com 0, tá? Ou seja, minha variável opção lá do meu joguinho, tá? E aqui eu estou dizendo assim lá para o cara, ei, digite 1 para cadastrar o aluno, olha só que legal, 2 para cadastrar o professor ou 9 para sair do programa. Tá? Se o cara digitar 1, eu faço, ó, se a opção for 1, cadastrar o aluno. Se 2, cadastrar o professor. Se for 9 ou qualquer coisa diferente de 1 e 2, ele vai finalizar o programa. Então, se eu rodar esse softwarezinho aqui, ó, ele está no meio do while, enquanto a opção for diferente de 9, ou seja, enquanto eu digitar qualquer coisa que não seja 9, ele vai ficar repetindo aqui, tá? Então, eu vou botar lá e vou rodar esse cara. Apareceu o meu menuzinho lá na tela. Ops. Tem uma chave a mais aqui, tá? Ó, vou rodar lá o meu softwarezinho, tá? O que ele vai fazer? Vai aparecer um menuzinho na tela. Olha lá, o menuzinho que está lá atrás, ó. Digite a opção 1 para cadastrar um aluno, 2 professor ou 9 sair do programa. Vou digitar 1. Ele vai aparecer lá embaixo, ó. Cadastrar o aluno. E voltou para o meu menu. Por quê? Porque ele está preso no do while aqui. Está preso no laço de repetição, ó. Faça o que tem aqui dentro, que é escrever o menu na tela e tal, enquanto a opção for diferente de 9. Agora eu vou digitar 2. Quando eu digito 2, ele vem aqui, ó. Se a opção for igual a 2, cadastrar professor. Olha lá embaixo, cadastrar professor, tá? E quando a opção for 9, ou seja, while a opção for diferente de 9, ele fica repetindo ali. Quando ela for igual a 9, ele vai finalizar o meu programa e vai finalizar, vai interromper, tá? Então, esse aqui é o que eu chamo daquele menuzinho de joguinho de Atari, lá que fica aparecendo na tela, né? Ó, 1 para começar o jogo, 3 para listar os melhores ranqueados, ou 9 para sair do console, alguma coisa assim, tá? Então, essa aqui é a estrutura básica de um menuzinho de jogo, que ele fica preso ali no laço de repetição no do while, repetindo e fazendo alguma coisa. Tá, galera? Até aí, tudo bem?
Olha só, então agora, nesses 2 minutinhos que faltam, tá? Eu vou passar para vocês a nossa primeira diversão, que é o seguinte, ó. Vamos ver aqui se vocês estão vendo minha tela, deixa eu dar um zoom nesse negócio. Bruno, tá vendo minha tela bem aí? Pessoal, nosso primeiro trabalho full stack aqui, vamos lá, olha só. Full stack não, porque isso aqui não tem tela ainda, é só back-end. Esse cara aqui é só back-end, vocês vão ser por enquanto, tá? Olha que legal. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, está contratando você para desenvolver um novo sistema de urna eletrônica. Você deve fazer um programa onde cada eleitor digita seu voto via teclado, 1 a 1, registre e contabilize o total de votos de cada prefeito, o número de votos em branco, os nulos e o total dos eleitores que compareceram às urnas. Tá? Como se fosse uma urna eletrônica. Todo mundo já votou aqui, é a mesma coisa que uma urna eletrônica. Tá? O mesário, antes da votação de cada eleitor, prepara o sistema para a votação, digitando a letra 1. Após a preparação, o sistema deve apresentar uma lista de candidatos ao eleitor e vai escolher alguém que ele vai votar. Então, se ele digitar 1, se ele digitar esse 1 que abrir a urna, é como se fosse assim, ó, vocês chegaram lá na salinha do colégio eleitoral. Aí o mesário, ele vai acessar o sistema dele e vai ter assim, ó, digite 1 para alguém votar ou digite 2 para finalizar a votação. Ele vai digitar 1. Quando ele digitar 1, vai aparecer um menu na tela. Olha só, vai ser assim, ei, candidato, digite 1 para votar na Ângela Pepino, digite código 2 para votar no Jean da Silva, digite código 3 para votar no César Souza Neto, digite o código 4 para votar em nulo ou digite código 5 para votar em branco. Tá? Quando ele votar, a gente vai contabilizar, olha só, o sistema deve contabilizar o voto e apresentar novamente as opções ao mesário, tendo a opção 2, finalizar a votação. Se esta opção for selecionada, o sistema deve apresentar o total de votos de cada eleitor que recebeu, bem como seu código, nome e partido, como está ali na lista. Ou seja, a gente vai ficar votando, e no final, quando o mesário digitar 2, a gente vai sair do laço principal e vai jogar na tela esse menu. Ó, a Ângela Pepino teve 10 votos, o Jean da Silva teve 15 votos, nulo teve 11 votos, branco 2 votos e assim por diante, tá? E o que acontece, né? Critérios de avaliação. Na verdade, critérios para você ficar ligado e fazer um código bacana, né? Indentação, ou seja, tem que deixar os espacinhos aqui na frente, né? Tem que deixar esse tabzinho aqui para o código ficar bonitinho, bem indentado, bem escrito. Não dá de ficar aquele código assim, né, pessoal? Até de escrever um código assim, ó, tudo junto, tudo na mesma linha, tal. Se eu quiser fazer um código assim, ó, aquele código de padeiro, assim, eu também consigo fazer, tá? Mas, vamos fazer uma coisa bonitinha, indentada, né? Com elegância. Lembrar que a gente vai trabalhar em equipe. A minha equipe tem que ler o meu código como se fosse uma redação, etc. Tá? Que é super importante, tá? Organização, apresentação do código, execução do programa, perguntas, refazer uma parte do código e funcionalidades, tá? São todos itens que a gente vai, na próxima aula, pegar um exercício de um de vocês, pedir para compartilhar a tela e a gente vai dar uma geral no código da pessoa, tá? Para a gente fazer um bate-bola aí, beleza? Entenderam o trabalho? Então, eu vou estar compartilhando com vocês aí na sequência o trabalho. Vocês vão fazer o primeiro trabalho aí, que é uma urna eletrônica, vai ser bacana, tá? Já com usando o JOption Pane, como eu mostrei para vocês aqui nesse exemplo, tá, galera? Ó, para perguntar os itens na tela e tal, para fazer uma coisa bem elegante e bem bacana, tá bem? Vamos lá, pessoal, se tiverem dúvidas, vamos tirar as dúvidas lá no grupo, vou mandar para vocês depois, vou postar o vídeo, tá? Da aula de hoje, vou postar as aulas e o trabalho, tá? Tem uma pergunta aqui, ó. Tudo bem usar estrutura de dados ou fazer um básico mesmo? Pode fazer como tu quiser, tá, Wilson? O que eu acho agora, nesse primeiro momento? O ideal é fazer com a estrutura mais básica possível. O que é legal, tá, galera? Sempre na programação. A programação, menos é mais, tá? O ideal é você fazer sempre a coisa mais simples possível. Então, não precisa, quando não necessita, usar design pattern, usar estrutura orientada a objeto, usar uma tela. Quando não precisa, não se faz, entendeu? Eu sei que a galera curte e tal, mas no momento adequado a gente vai usar, tá? Por enquanto, tente fazer o mais simples possível, tá bem?
Então, galera, por hoje era isso. Vou mandar ali já na sequência todos os itens, tá? E a gente se fala amanhã para tirar dúvida. Quem tiver dúvida, amanhã 1h, tá? E sexta-feira, próxima aula de vetores, listas, tá? E ordenação de vetores. E para tirar dúvidas e resolver o trabalho, tá bem? Valeu, um abraço, tchau, tchau, tudo de bom.